Oi, boa noite! Boa noite, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, pessoas do bem, pessoas que estão sempre aqui comigo. Estou novamente aqui para podermos bater aquele nosso papo de sexta-feira. Olha, o mês está quase acabando. Já pensaram como já tem gente bacana aqui comigo? Gislaine, muito boa noite, muito obrigada. Oi, Maria Isabel, que bom você aqui comigo. Marielle, minha querida Marielle, fofa do meu coração, todos sempre aqui me dando a alegria de saber que eu não vou ficar sozinha, que nós vamos bater um papo. Boa noite, Gislaine. Sejam todas bem-vindas e com certeza a gente vai ainda, né? Vão chegar mais pessoas, mas nós vamos conversar hoje sobre um tema tão bacana, mas tão bacana que quanto mais eu me aprofundei estudando, mais me deu vontade de estudar. Vocês acreditam? Não tem condições. Gente, quando a gente ouve falar sobre comunicação, eu que sempre fui uma estudiosa dessa área, com cursos, né, de atendimento ao cliente, cursos de vendas, cursos de relações interpessoais, relações no trabalho, liderança. Eu confesso a vocês que eu não sabia da grandeza da gente entender o quanto é importante a gente se aprofundar na comunicação não violenta, entender a base, entender quais são os elementos principais que nós precisamos aprender, porque o nosso aprendizado ele é contínuo, ele não acaba nunca, né? Entrou também aí a Maísa Elizabeth, obrigada, tá, Maísa, minha amiga de infância, que Deus proteja todos nós, né? E aí eu estudando, gente, eu assim, até a própria história, né, do Marshall, que é o idealizador desse estudo da comunicação não violenta, o quanto que uma pessoa que passou por tudo que ele passou desde criança, né? Eu estava ouvindo a história dele e acabei de ouvir agora mesmo um resumo cast do livro. Mais de 1h30 com pessoas debatendo o livro, o que concordavam, né? O que não concordavam. Então, assim, como é gostoso a gente vir falar de uma coisa que me surpreendeu a profundidade do assunto. Porque a gente toda a vida, a gente se comunica desde que a gente nasce. O nosso choro é uma forma de comunicação que, inclusive, uma das bases principais da comunicação não violenta passa pelas necessidades que nós temos em relação a nós e ao outro. Então, como que desde criança, desde que a gente nasce, a comunicação faz parte da nossa vida. E aí, só que a gente não desenvolve como deveríamos desenvolver essa forma de comunicação que a gente perdeu ao longo de tantas coisas, até do próprio status quo. Porque muitas vezes você vê, e o quanto a gente está vendo tão claro a violência doméstica, as agressões verbais, pessoas infelizes, pessoas que não conversam uma com a outra, porque um ruído na comunicação não foi esclarecido. Quer dizer, olha, você fez isso comigo, eu não gostei disso, por que isso e por que aquilo?
E é mais fácil o quê? É mais fácil muitas vezes boicotar essa pessoa do que fazer entender, nos entendermos com relação a ela, né? E ela também nos entendermos. Então, eu confesso a vocês mais uma vez, eu estou encantada. Dá para estudar muito. Eu já sugiro, né? O livro, eu tenho ele em e-book, muitas palestras, pessoas que são realmente dedicadas a estudar a comunicação não violenta, que vale a pena a gente ler e ouvir. Então, desde já eu vou começar para explicar para vocês um pouco, porque é muita coisa. E quando eu fui fazer o roteiro, cada hora que eu escrevi, eu falava, ai meu Deus do céu, não posso ficar sem falar isso, porque isso é muito importante. Então, gente, que nós tenhamos uma noite agradável, gostosa, de conhecimento. E é claro que aquilo que eu não consegui transmitir para vocês por causa do tempo, haverão outras oportunidades. Eu estarei sempre à disposição de quem quiser saber alguma coisa ou conhecer mais alguma coisa através de compartilhamento, né? Eu não conhecia o Marshall, né? O Marshall Rosenberg. Já tinha visto o livro, mas eu não conhecia a história dele. E hoje eu ouvi, olha como que é importante a gente conhecer a história das pessoas. Antes de julgá-las. Como que é importante? Porque cada um de nós, a gente traz uma história dentro de nós. E por isso que muitas vezes a comunicação ela fica atravessada, e a gente vai falar sobre isso, porque nós não temos, e é a palavra que mais estamos ouvindo hoje em dia, mas é a palavra mais importante nos nossos relacionamentos. Sejam profissionais, sejam pessoais. Por incrível que pareça, parece até clichê, mas a empatia é o cerne das relações. Não tem como você não tratar as pessoas e não se tratar com a autoempatia. Porque fala-se muito em empatia, é se colocar no lugar das outras pessoas. Fala muito e se fosse você que estivesse sendo tratado desse jeito, você gostaria? Não é isso? Então, não tem como a gente falar em comunicação sem falar na empatia. E não só na empatia, na autoempatia, que eu, assim, hoje ouvi muito sobre isso, achei fantástico, né? Porque nós temos que cuidar das pessoas, mas nós também temos que ter o que se chama autocuidado, né? Às vezes a gente é muito cuidador, mas a gente esquece de ouvir a nossa voz interior. O que eu estou sentindo? Por que eu estou tratando alguém assim? Será que tem alguma coisa relacionada a mim? Então, essa autoempatia, a gente tem que ter, não tem como deixar, né? Agradecendo, supera, Coronel Fabriciano, muito boa noite, deve ser Adriana, não sei quem tá aqui, sou Adriana, apareceu, supera. Aline, oi Aline, que fofa, cada vez tá ficando mais bonita, depois você me conta essa fórmula de beleza que você tá tomando, viu? Tá cada vez mais maravilhosa. O Ronald, agente original, muito obrigada, viu, por ter chegado aí. Negócio de Acará, tem muita gente, à medida do possível, viu? Se eu não falar o seu nome, não fique chateado. Bom, e quando eu conheci a história do Marshall Rosenberg, que é o autor, né, o ícone da comunicação não violenta, ele foi criado dentro de uma família muito amorosa. Ele nasceu dentro de um lar muito amoroso, onde as pessoas cuidavam muito umas das outras. E a história dele traz isso que eu falei para vocês agora, o quanto que a gente, às vezes, é cuidador. A gente cuida muito das outras pessoas e muitas vezes esquece até do autocuidado. Então, ele cresceu, o Marshall, em um lar
muito carinhoso, onde os pais olhavam os avós, né? Onde os irmãos ajudavam, colaboravam nessa rotina. Então ele foi criado num lar muito amoroso. E aí, quando ele foi para a escola pela primeira vez, ele conheceu, foi onde ele teve o primeiro contato com a autoridade, né, de uma instituição que na década de 40, na década onde, se a gente for olhar a história da humanidade, os grandes autoritários, né, os líderes autoritários que nós tivemos ao longo da nossa história, exerciam um poder onde as pessoas não podiam nem falar. Nós sabemos que pessoas morreram em câmeras de gases por causa da autoridade de um líder. E aí, o que aconteceu? Marshall, ele foi para essa escola e lá ele conheceu a rudeza, né? Aquela coisa onde o diretor, ninguém podia falar nada. E quando ele ficou assim, meu Deus, mas eu vim de um lar de tanto amor, as pessoas se tratam tão bem. Por quê, né, que as pessoas aqui fora estão tratando tão mal umas às outras? E aí foi quando ele começou a se questionar. Por que as pessoas não são boas? Né? Eu sou tão boa, por que as pessoas tratam mal as pessoas? E ele foi crescendo, aquele rapaz assim, questionando a autoridade severa, questionando o desamor, o ódio. Quando o diretor da escola falou para ele que ali ele não mandava em nada, né? Que ali era uma chamada uma entidade de autoridade. E aí ele foi crescendo e ao sair, né, da escola, ele resolveu fazer psicologia. E na psicologia, ele começou a estudar. Ele queria, na realidade o Marshall, ele queria um mundo bom, um mundo de pessoas boas. E ele trabalhou, enquanto ele estudou, enquanto ele pôde, para entender a grandeza da bondade e por que faltava tanto no mundo a bondade. E aí o que ele fez? Inconformado ainda dentro da psicologia, ele foi estudar a ciência das religiões. Foi onde ele descobriu a história dos grandes líderes da nossa humanidade, como Gandhi, né, e outros. E ele percebeu que esses líderes, eles sempre se colocavam no lugar do outro. Ele descobriu que esses líderes que semeavam a bondade por onde eles iam, foram os que sofreram mais com a sociedade, com a humanidade ruim, que era contrária a isso. E aí ficou, né? E a partir daí, ele começou a estudar e começou a escrever sobre a comunicação não violenta, que hoje faz parte, assim, é necessário a gente estudar, tá? Dona Felicidade, Lili, obrigada, viu? Fabiano, Bião, tudo bem, Bião? Bião tá sempre aqui comigo, né? E aí, achei fantástica a história dele, porque quando a gente é criado num mundo, né? Numa família de amor, você percebe claramente quando a pessoa é amorosa. Você pode conhecer a história dela. Ela foi criada num lar de amor, num lado de irmãos que se tratavam bem, que eram amorosos. Havia uma grande dificuldade, eu falo por mim, né? Os nossos pais, os nossos avós, muitas vezes, eles não sabiam transmitir o amor, aquele amor de colo, né, de abraços e beijos, até porque a gente só dá aquilo que a gente recebe. E nós sabemos que os nossos pais, os nossos avós vieram de pessoas muito humildes, vieram de muito trabalho, todos que tinham que trabalhar muito cedo, casaram muito novos, assumiram a responsabilidade de criar, educar e alimentar 10 filhos, pelo menos. Então não tinha, né,
a desenvoltura desse amor, desse ninho que nos faz sermos amorosos. Mas é lógico que nada impede de que a gente crie essa situação dentro das nossas relações. Eu posso ser boa, se eu quiser ser boa, eu vou ser. Se eu quiser ser carinhosa, eu vou ser. Por mais que a minha história, né, que o meu passado tenha sido até de violência, né? E a gente percebe isso muito claramente. E aí surgiu, então, a comunicação não violenta. Eu sei que todos vocês, ou muitos de vocês, estão curiosos, né, para conhecer essa metodologia ou essa forma de viver, de se relacionar e como é bacana. Então, o que é a comunicação não violenta? É uma forma de comunicação, né, como eu falei, que foi desenvolvida pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg, que se baseia em estarmos conscientes das nossas necessidades e dos outros. E aí, por quê? A necessidade, vejam que desde Maslow, quando a gente estuda a pirâmide da hierarquia das necessidades humanas, a gente nasce com necessidade, como eu falei há pouco. Então, a gente, o tempo todo, o nosso corpo clama por alguma necessidade ou por alguma carência, seja de alimento, de ar, de segurança, de amor, de socialização, de autorrealização, de reconhecimento. Então, nós somos seres que nascemos, que temos como base de vida as nossas necessidades. E a comunicação, ela visa exatamente nós estarmos conscientes das nossas necessidades quando estamos nos relacionando com outras pessoas. Ou seja, qual é a finalidade de se desenvolver essa comunicação não violenta? Exatamente falar sem machucar, né? E ouvir sem se ofender. Gente, olha como pode. Eu sei, Fabiano Bião, que você é o Fabiano, o menino mais inteligente que eu conheço, que quando eu vou lá na missa ele dá tchau pra mim. Eu sei que é você, tá, Fabiano? Ele entra e já quer que eu saiba que é ele, né? Um garoto sensacional. E aí, pensa bem, né? Quando a gente tem essa capacidade de falar sem machucar e de ouvir sem ofender. E o que aconteceu com o mundo, né? Que se a gente for fazer aí uma analogia, a gente hoje vive relações, o Karnal fala muito isso, né? Eu acho fantástico. Quem puder assistir a palestra do Karnal, que fala sobre o mundo líquido que a gente vive hoje. É um mundo muito descartável, relações descartáveis, pessoas sem paciência, pessoas que não ouvem. Que quando você vai conversar com elas, ela já tem uma resposta pronta para você. Eu só quero lembrar de uma fala, né? Não quero fugir do Marshall, mas eu acho que o Karnal lembra muito isso, quando ele fala, podem reparar, se eu chegar para você e falar assim, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, aí você vai falar assim, nossa, eu também ontem tava com uma dor de cabeça, menina, mas nossa, uma vizinha minha também, mas ela tava com uma dor de cabeça, mas olha, tem um remédio que é infalível, é esse, não, ela não quer nem saber por que você tá com dor de cabeça. E eu acho fantástico quando o Karnal fala isto, né, sobre o não escutarmos. E de quanto que a gente é egocêntrico muitas vezes numa comunicação. A pessoa está falando de você, a pessoa está falando para você e você imediatamente volta
o assunto para você. Não, mas eu também, eu também já tive isso, né? Nossa, eu também tô. Então, a gente não ouve. Então, o que o Marshall, desculpe, ele decidiu usar essa comunicação não violenta. Inclusive, ele usa 2 personagens, né? Que usa a metáfora da girafa e do chacal para explicar como é que as nossas palavras, ações e intenções podem contribuir para a vida ou nos distanciar dela, né? Ou seja, ele fala que à medida que nós escolhemos expressar as nossas necessidades pela via do coração ou do julgamento, nós optamos por ser girafas ou sermos o chacal. E aí, por que ele fez essa metáfora? Se você quem conhece a girafa, sabe que ele é o mamífero terrestre que tem o maior coração, né? E que o longo pescoço que a girafa tem oferece proteção ao permitir que ela possua a habilidade de ver longe, de ver lá longe no futuro, né? E alcançar coisas que para nós são perfeitamente inatingíveis. Então, assim, por isso que ela permanece fora de intrigas. Pessoas que estão olhando para o futuro, que estão lá, né, olhando lá no alto, elas não estão preocupadas com o que está passando em volta delas. Elas não ficam procurando futrica. Por quê? Porque ela está lá no alto. Ela é exuberante, ela está alongada para o futuro. Então, quando a gente tem essa capacidade da girafa, né, de estar olhando alto, longe, a gente consegue parar de implicar com o que está à nossa volta. Então, para que o sangue suba à cabeça da girafa, o coração dela tem que ser 43 vezes mais forte do que o do ser humano. Então, com um coração assim tão forte, o Marshall resolveu ilustrar na comunicação não violenta a linguagem do coração da girafa. Eu achei fantástico, né? Quando ele fala que é uma forma de se comunicar com o olhar mais amplo para as situações, desprovido do juízo de valor, apenas observando com empatia e uma comunicação e uma conexão afetuosa. Não é fantástico? Vocês percebem que é assim, né? Muitas vezes que as pessoas que estão bem, que as pessoas que estão preocupadas em não serem melhores, mas estarem sempre aprendendo, elas vão embora e deixam tudo para trás, deixam mágoas, perdoam, entendem as fraquezas dos outros. E isso é muito difícil de praticar, viu, gente? Eu confesso a vocês que eu apanhei muito, muito. Foi lambada e lambada, né? E aí, o Marshall coloca o propósito da linguagem girafa é criar uma qualidade de conexão para que nós possamos que nós possamos expressar as nossas necessidades de forma harmoniosa e compassiva, né? Quando a gente fala compassiva, a palavra compassiva, ela entra no âmbito da compaixão, da empatia, do amor pelo outro, né? E também de receber, de estar na presença das emoções negativas do outro sem ser atravessado por elas. Porque quantas pessoas que vocês conhecem que são nocivas na nossa vida? Não tem jeito. Por mais que eu saiba, por mais que eu aprenda a importância dessa comunicação não violenta, da empatia, da compaixão pelo outro, existem pessoas nocivas, pessoas negacionistas, pessoas mal-humoradas, de mal com a vida, e que se você deixar, elas te contaminam.
Então, quando a gente se livra disso, vira uma girafa, a gente vai embora. A gente perdoa. O meu passado passou. E aí você consegue entender. Eu deixo comigo o que eu aprendi, fecho aquela porta e vou embora. Né? Porque quando eu consigo ter essa postura compassiva, eu consigo escutar a dor do outro de uma forma empática, ajudo, né, a pessoa a compreender o que está presente, qual que é a necessidade da pessoa em estar falando aquilo, em ser assim, para muito além dessa questão da mente suja das pessoas, aquelas pessoas que chegam e envenenam o ambiente. Por isso que a comunicação não violenta nos ensina a sermos girafas. E agora, e o chacal? Ao contrário da girafa, Marshall coloca, né, dentro da sua metodologia, da sua teoria de comunicação não violenta, que o chacal ele é um animal predador, agressivo, pertence à família das raposas. Ele possui um uivo que incomoda as pessoas, pois o som lembra um grito alto de uma sirene. Incomoda. Sabe aquelas pessoas que incomodam, que fazem um barulho, que quando elas saem de perto da gente, a cabeça tá doendo. Elas meio que adoecem emocionalmente a gente. São chacals, né? Porque a metáfora do chacal representa esse olhar raso sobre as coisas e a comunicação com pouca conexão, pouca amplitude e pobre de compreensão. Por isso que Marshall coloca essa metáfora, né? A girafa e o chacal na comunicação não violenta. Então, é uma linguagem que fazendo aí a metáfora do chacal, bloqueia a conexão entre as pessoas, assumindo uma forma de um julgamento moralista, uma comunicação focada em avaliar o que está certo ou está errado, como se a pessoa só ela que tem razão, o que é bom e o que é mal. E Marshall fala muito sobre isso, né? Sobre essa ambiguidade nas nossas relações e comunicações. A gente sempre comunica, a gente tem essa visão apenas de que, né, o bom, o ruim. Né? Então, essa ambiguidade, essa comunicação focada em avaliar é muito ruim, o certo ou incerto, né? O correto ou incorreto. E aí, o objetivo da linguagem chacal, quem tem essa linguagem que ele faz essa metáfora, qual que é o objetivo da linguagem chacal? Ao contrário da girafa, é criticar, é julgar, é achar que sabe o que está acontecendo dentro do outro. Gente, como é importante a gente não julgar ninguém. A gente não conhece a história dele. Tem aquela frase, né? Calce meus sapatos, né? E ande pelos caminhos onde eu andei. Você tem que calçar o sapato do outro e andar pelos caminhos que ele andou. Você não sentiu o que ele sentiu para criticar. E eu falo nós porque quantas vezes, né? Eu me pego às vezes julgando, pré-julgando, né? Então, nesse tipo de linguagem, muitas vezes a gente porta como vítima. Insistimos para que só as nossas necessidades sejam atendidas. É só o que eu penso que é correto. E aí, eu não considero a necessidade do meu interlocutor. Eu não considero a comunicação que vai e que vem, que alimenta. Eu não considero que eu
tenho que ter empatia e tenho que ter autoempatia. E aí a comunicação se torna provida ou pautada apenas na exigência. Eu exijo que você pense como eu penso. E a empatia é totalmente jogada fora, tá? Então, é muito importante que a motivação, que nós entendamos que a motivação da linguagem chacal é o medo, é fazer a pessoa ter medo, ter culpa. Você é culpado da minha infelicidade. Poxa vida, mas você me deixou sozinha. Poxa vida, mas você não fez isso. Nossa, você é tão desorganizado. Eu estava ouvindo isso e isso me chamou muita atenção. Quando a gente fala para as outras pessoas sem especificar o porquê que a gente está falando aquilo. Então, uma das coisas, são 4 fatores que eu vou mostrar para vocês que embasam a comunicação não violenta, tá? E aí, essas formas de relacionamento chacal, né? Essa pessoa que uiva, essa pessoa que grita, que tem razão. O que acontece? É desgastante demais se comunicar com essa pessoa. É muito desgastante. Então, gente, são 4 componentes da comunicação não violenta que eu gostaria de passar para vocês. Fátima Gerontologia, obrigada por ter chegado aí. Vida Criativa, muito obrigada, viu, por estarem aqui comigo. Nós vamos então ver os 4 componentes, ok? O primeiro componente da comunicação não violenta, isso tanto para falar quanto para ouvir. O primeiro é a observação. Observação. O quanto que a gente perde por não observar o outro. Ou seja, separar o julgamento de fatos e observar com clareza as situações. Observarmos o que realmente que o outro está falando, o que o outro está fazendo, sem considerar a minha visão, a minha opinião. Então, primeira coisa, passarmos a observar as pessoas no seu comportamento, na sua oratória, no que ela fala e não julgar. Observar para compreender. Isso é muito importante. Porque quando nós combinamos observações com avaliações, os outros tendem a receber isso como uma crítica e resistir ao que dizemos. Então, eu não posso avaliar. Eu tenho que observar, tá? E outra coisa muito importante, então a observação é o primeiro pilar. O segundo pilar da comunicação não violenta é o sentimento. Quais são os sentimentos que determinada situação me traz? Eu preciso prestar muita atenção para não continuar julgando. Ou então colocar a culpa no outro, porque o que ele falou me ofendeu, ou porque o que ele falou não vai de encontro ao que eu penso. Então eu tenho que analisar, eu tenho que primeiro assumir a responsabilidade pelos sentimentos que eu tenho. E não julgar que é o outro que é o culpado. Se você me deixou triste com o que você falou, eu vou ter uma oportunidade de te falar, olha, eu fiquei triste com isso que você falou, porque eu não posso chegar para a pessoa e falar assim, puxa vida, nossa, me deixou arrasado, nossa, não gostei do que você falou. Mas por quê? Então nós temos que analisar os nossos sentimentos, canalizar esses sentimentos para o que é realmente que a gente está sentindo, para as nossas responsabilidades por eles. É muito importante. Vou dar um exemplo que tá no livro, né? Ele coloca um exemplo. Por exemplo, se a pessoa falar assim, você me desapontou ao não aparecer na noite passada.
né? Você marcou, a pessoa não foi, você telefona para ela, olha, você me desapontou não aparecer na noite passada. Neste momento, eu tô avaliando apenas o meu sentimento. E o Marshall, ele coloca como que nós poderíamos mudar esta fala, colocando realmente os nossos sentimentos e sem julgar, né? Então, ao invés de falar, você me desapontou ao não aparecer na noite passada, a gente fala, eu fiquei desapontada quando você não apareceu, porque eu queria conversar a respeito de algumas coisas que estavam me incomodando. Eu coloco para ele que eu fiquei desapontada, mas o porquê. Então, a nossa conversa muitas vezes é vaga, porque a gente aponta a culpa do outro pelos nossos sentimentos. Então, o segundo pilar, então, são os sentimentos. O outro pilar, o terceiro pilar da comunicação não violenta, são as necessidades, que eu falei lá no início. A gente já nasce com necessidade. Então, nessa terceira etapa, nós vamos identificar quais são as necessidades que estão por trás dos nossos sentimentos e dos sentimentos dos outros. E aí, o sentimento, ele não pode estar vinculado a outra pessoa, mas sim a nossa necessidade. Porque quando eu me relaciono, quando eu me comunico com uma outra pessoa, se eu ficar embasada apenas no que eu estou sentindo, no que eu penso, no que eu acho que eu não vou entender que necessidade que eu tenho de estar ouvindo aquilo, ou que necessidade que a pessoa tem de estar expondo aquilo. Então, a gente tem que entender qual é a real necessidade de falarmos alguma coisa e qual é a real necessidade que a gente tem ao ouvir, de julgar, às vezes, sem conhecer a razão. Então, toda vez que nós nos comunicamos, nós temos as nossas necessidades atendidas ou não atendidas. Eu posso ter necessidade atendida quando eu fico agradecida, alegre, alerta, humorada, né? Quando aquela pessoa com a qual me relaciono satisfazem da melhor maneira, de forma positiva, a minha necessidade. Mas eu posso me relacionar e me comunicar com uma outra pessoa e não ter as minhas necessidades atendidas. E aí o que vai acontecer? É quando eu vou ficar agitada, abatida, amarga, angustiada, ansiosa. Por quê? Porque a pessoa não atende à minha necessidade. Então, nós também temos necessidade que precisam ser atendidas ao nos relacionarmos com as outras pessoas. Então, a forma de falar, a maneira de falar, não falar frases incompletas, não deixar a pessoa sem explicação, é o que faz com que a comunicação às vezes seja violenta, tá? E o último pilar da comunicação não violenta, de acordo com Marshall Rosenberg, é o pedido. Eu me comunico baseada em, naquilo que realmente eu necessito com a pessoa, com relação à pessoa. Então, eu tenho a necessidade, eu tenho capacidade de observar o que me faz bem, o que me faz mal. Eu tenho também a questão do sentimento. O que eu estou sentindo com relação àquilo, Depois eu tenho a necessidade que pode ou não ser atendida. E por fim, o pedido. Porque a gente às vezes fala, mas a gente não pede para a pessoa ou uma mudança de postura, ou um sentimento de que maneira que ela poderia modificar aquilo, E o que o nosso pedido na comunicação é capaz de fazer? Primeiro, nós temos que expressar os nossos pedidos de modo que os outros estejam dispostos a responder compassivamente às nossas necessidades,
né? Então eu uso uma linguagem de ação positiva ao fazer um pedido a alguém. Nós temos que expressar que o que estamos pedindo e não o que não estamos pedindo, né? Por exemplo, ele cita um exemplo, eu vou falar do jeito que está no livro, tá? Um exemplo de um pedido, né? Igor, gostaria que você não pegasse o celular durante o trabalho, tá? Depois desse pedido, o Igor não pegou mais o celular, mas o quê? Acessou as redes sociais pelo computador. Por quê? Porque o pedido não foi feito de forma clara. Eu queria que você, gostaria que você não pegasse o celular durante o trabalho, porque isso irá interferir na sua produtividade. Será que você poderia, por gentileza, deixar a comunicação pelas redes sociais para depois? Né? Para que não atrapalhe, para que você ganhe mais produtividade. Então eu tenho que fazer um pedido. Não posso deixar, né? As solicitações, quando elas não são acompanhadas de sentimentos, podem soar como exigência. Então eu tenho que passar para a pessoa aquele sentimento que eu observei, né? Agora, como saber se é um pedido ou se é uma exigência? A gente tem que amadurecer, tem que vivenciar tudo, né? Os pedidos, eles são recebidos como uma exigência, com autoridade, né? Como uma coisa autoritária, quando os outros acreditam que serão culpados ou punidos se nós não tivermos os nossos pedidos atendidos, né? Se você não fizer isso, eu nunca mais converso com você. É uma forma de punição, né? Se você não me disser isso, você vai ver comigo. Então, as pessoas, às vezes, entendem que não é um pedido, é uma exigência, porque tem o medo, tem a culpa, tem a punição. Agora, quando as pessoas nos ouvem fazer uma exigência, elas vão só enxergar duas coisas: submissão ou rebelião. Ou ela vai te obedecer. Tô falando já no relacionamento de líder, né? E pessoas que trabalham na empresa. Ou vai te obedecer ou vai se submeter apenas ao que você mandou ela fazer. Então, mandar não é pedir. E aí, são esses os 4 pilares, né? Os pedidos, eles têm... O objetivo da comunicação não violenta não é mudar as pessoas e o seu comportamento, mas sim estabelecer relacionamentos baseados em honestidade e empatia, que acabarão atendendo a necessidade de todos. Concordam? Nós temos aí, né, Azevedo 362, muito obrigada por ter chegado. Não é isso, gente, tá? Fazendo sentido para vocês essa questão aí da comunicação não violenta, o quanto nós podemos mudar os nossos hábitos, a nossa forma de enxergar, né, de observar, de entender o sentimento que há por trás das pessoas. Às vezes a pessoa ela é agressiva ao falar, mas a gente não sabe por quê. Às vezes, como eu contei o início, né, da história do Marshall, ele viveu a infância num mundo de amor. E quando ele foi socializar, ele encontrou o quê? Ódio. Então, a gente fica em conflito o tempo todo. Às vezes, tem pessoas que acham que você é amoroso, que você é amorosa, por interesse. Então, nós temos que ter uma comunicação que encoraje, né, a pessoa a sentir o que nós precisamos. Nós precisamos ter uma comunicação que nos estimule, né? Nós temos que ter uma comunicação que não exija, mas que peça, que não profira julgamentos, mas que entenda a necessidade do outro. Tá? E aí, toda vez que há a comunicação alienante da vida, ela tanto se origina de sociedades
baseadas na hierarquia ou dominação, quando sustenta essas sociedades. E você sabe, a maioria aqui sabe, que a gente vem de uma cultura empresarial, hierárquica, autoritária, que é do manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, a hierarquia, a nossa cultura, a nossa sociedade sempre foi embasada nessa coisa da autoridade. Por isso que nós, muitas vezes, não aprendemos a nos comunicarmos de uma forma leve, de uma forma amorosa, de uma forma empática. E o objetivo da comunicação não violenta é exatamente estabelecer um relacionamento baseado na sinceridade e na empatia, além de satisfazer as necessidades do outro. Quando eu me comunico com outra pessoa querendo apenas satisfazer a minha necessidade, eu não vou estar com o olhar empático, compassivo para o outro, né? Então, é muito, muito importante. Porque, gente, a comunicação não violenta, ainda segundo Marshall, ela consiste de habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. Isso aí é lá do fundo do coração. Eu gosto muito de falar, quando eu falo em comunicação, em feedback, da importância de que a nossa comunicação nutra a outra pessoa. É nutrir a minha comunicação, o meu relacionamento, tem que ser de nutrir o outro, de fazer o outro crescer, de fazer o outro entender que vale a pena ter amigos, que vale a pena conversar, não é isso? E aí, toda vez que nós usarmos, né, essa questão que a comunicação não violenta traz, a gente tem que expressar de forma clara, levando em conta os nossos sentimentos, as nossas necessidades e o que observamos e pedimos do outro, né? Leandro Miranda, boa noite, obrigada por ter vindo. E aí a comunicação não violenta, gente, nos permite entrar, olha que achei isso tão bacana, tão assim, como é difícil a gente exercer isso, né? Comunicar-se com o outro com compaixão natural. E compaixão não é pena, compaixão não é dó, tá? Compaixão é o sentimento mais puro que nós podemos ter pela outra pessoa. Porque a compaixão vem de Deus, né? A compaixão vem do coração. A compaixão vem de eu te abraçar, eu te pegar no colo com palavras. Existem palavras que nos abraçam o tempo todo. E hoje, aí eu pergunto para vocês, e agora, nessa era digital, que eu também estudei sobre isso, onde a comunicação está cada vez mais escassa, ela não é completa. Se tem uma coisa que me intriga na comunicação virtual, é a pessoa te deixar de uma hora para outra no WhatsApp. Ela chega, conversa e sai, e some, e desaparece. E não te responde. Ou responde daí a 2 dias. Eu fico agoniada quando eu não consigo terminar a minha comunicação virtual. Boa noite, eu preciso sair. Olha, chegou alguém aqui, eu vou sair explicar para a pessoa, porque eu não tô te vendo, criatura de Deus. Quando você estiver conversando comigo, me dê feedback. É claro que tem hora que não dá para você explicar, que são muitas coisas que chegam de surpresa, mas olha,
as pessoas estão tão cansadas da comunicação virtual, que vocês sabem, né, que o WhatsApp agora ele tem algumas coisas, né, que foram colocadas. Por exemplo, você pode adiantar o áudio da pessoa. Quem gosta de áudio, grava aí, sei lá, vamos colocar 1 minuto de áudio. A pessoa consegue acelerar o áudio para ouvir só o final. Olha como é o que o Karnal fala claramente do mundo líquido, descartável. Olha, eu tenho pressa. Não me faz perder tempo com áudio de mais de 2 segundos. Então, o que acontece nesse mundo digital? Agora, você sabe, não sei, né? Quem curte aí as redes sociais, o Instagram, ele vai entregar muito mais vídeos do que postagens através de imagens. Eu custei aprender o Canva. Custei a fazer meus cards, né? As minhas imagens bonitas. Só que agora, devido à concorrência com o TikTok, e isso eu já li, acho que eu já até postei sobre isso. O Instagram agora, se você quiser ter um engajamento no Instagram, você vai ter que deixar a timidez e o medo de lado e fazer vídeo. Os Reels, para vocês terem ideia, os Reels têm feito pessoas pular de número de seguidores da noite para o dia. As pessoas hoje, essa geração que tá aí, geração Y, milênio, geração Z, né? Querem movimento, nada estático. Então já temos que pensar em fazer TikTok. Temos agora que fazer Reels. Quanto mais Reels você fizer, maior engajamento você vai ter com seus seguidores. E cresce. Você pode ver, eu postei um Reels na minha última live, falando sobre a live, foi mais visto do que o próprio card, o flyer que eu coloquei sobre a palestra, né? Então, porque as relações estão bloqueadas nesse mundo virtual. Eu tenho que ser rápida, né? E outra coisa para a gente terminar, de acordo com Marshall, né? A comunicação que nós muitas vezes temos, ela bloqueia essa compaixão que eu falei para vocês, né? Porque ter compaixão pelo outro é a coisa mais maravilhosa e mais divina que nós podemos ter. Só que a comunicação atual, essa comunicação virtual, essa pressa, essa falta de paciência que nós temos e estamos começando a ter, ela bloqueia a compaixão. Porque se eu não tenho paciência, se eu não tenho essa compaixão pelo outro, eu não tenho sentimento na hora que me faça observar a importância do que aquela pessoa está me dizendo. Então, o Marshall, né, no seu livro, Comunicação Não Violenta, ele condena a culpa, o insulto, a depreciação, a rotulação, e nós somos muito bons em rotular pessoas, e outros aspectos negativos que desmerecem e comparam as pessoas entre si, né? Então, nós temos que, a nossa comunicação, ela não pode bloquear a compaixão, a empatia que nós temos que ter pelas pessoas. E outra coisa, a autoempatia também. Porque assim como eu tenho que ter a capacidade de me colocar no lugar do outro, eu tenho também que entender o que eu estou sentindo. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu não estou conseguindo ouvir a Regina, que chegou agora? Regina, boa noite, né? Por que eu não estou conseguindo ouvir a Regina? Por que eu não tenho paciência de ouvir um áudio que ela me manda? Por quê? Volto mais uma vez à questão de que a gente prefere, né, aquilo que é breve, que é rápido, do que se comprometer com esse sentimento de amor, de compaixão, de paciência, ao nos comunicarmos com as pessoas.
Então, esses pensamentos avaliadores atrapalham a piedade ou a compaixão atribuída para comigo mesma e para com os outros. Porque a gente ouve avaliando, a gente ouve julgando, a gente ouve condenando, e onde há isso não tem lugar para piedade, para amor e para compaixão na nossa comunicação. Gente, é tanta coisa bacana que eu acho que eu ficaria aqui com vocês muito tempo. Eu sugiro que vocês se deliciem com essa obra, Comunicação Não Violenta, Marshall Rosenberg. Tem muitos vídeos maravilhosos para que nós possamos melhorar como seres humanos. A vida passa muito rápida, tá passando. Nós ainda estamos em uma situação de quase enclausuramento, ainda muito sossegadinhos. E se nós não praticarmos essa empatia que tem um poder que a gente não conhece, principalmente na escuta, vocês não têm ideia como que a gente deixa de entrar no mundo das outras pessoas. E a comunicação não violenta, fechando, ela influencia todas as áreas da nossa vida, tá? Porém, a mais relevante é a maneira como tratamos a nós mesmos. Às vezes a gente é violento conosco, às vezes a gente nos julga muito, às vezes a gente não é generoso ou generosa conosco. Então nós precisamos desse autocuidado também, dessa autoempatia, cuidar de mim, entender os meus sentimentos, para não passar isso de forma violenta para as pessoas. E termos uma energia divina quando a gente chegar perto das pessoas. Não é isso? Então, eu me despeço, esperando que eu tenha contribuído para tirar um pouco dessas coisas do julgar, depreciar, avaliar, não cuidar das outras pessoas, não tratar com amor. Onde está o amor? Onde foi que nós perdemos o amor? Parar, respirar, identificar os nossos pensamentos que estão julgando as pessoas, conectarmos as nossas necessidades, expressar os nossos sentimentos e necessidades não atendidas. Por que é que eu fiquei chateado com você? Apresentar tudo que a gente está sentindo de uma forma amorosa, compassiva, e eu não tenho dúvida, gente, que com uma mudança de foco, se nós tirarmos os focos das atitudes e das falas dos outros e focarmos nas necessidades, nós teremos uma comunicação muito melhor e seremos pessoas que as pessoas gostam de ter ao lado. Vamos esvaziar a nossa mente e ouvir com todo o nosso ser. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Deixarei gravada para vocês verem, reverem, e estarei em breve com mais coisas bacanas. Um bom final de semana. Sônia que entrou aí, e outras pessoas mais, tá? Beijo, amo todos vocês, mesmo não tendo vocês perto de mim, tá? Tchau pra vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Até mais.